bem-vindos. Estamos começando mais um culto da nossa Igreja Batista União. Obrigado, você que está acompanhando com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos refletindo nos nossos cultos de domingo sobre o que é essencial para você. O que é essencial para você? A gente tem visto essa onda de discussões, esse tanto de coisa que a gente tem passado. E nós vimos domingo passado que é essencial para nós. A gente precisa lembrar, essencial é Jesus Cristo em nossas vidas. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre uma outra verdade que nós podemos e devemos colocar no nosso coração do que é essencial, tá bom? Mas antes disso, vamos para os nossos avisos, para a gente saber o que a gente vai ter durante a nossa semana na nossa igreja. A gente tem, na sexta-feira, às 20 horas, o nosso Ore Mais, tá? É um momento em onde a gente se encontra para nós orarmos ao nosso Deus, exaltarmos ao nosso Senhor, colocando nossos pedidos, nossos anseios realmente diante do nosso Senhor. Então eu te convido, se você nunca participou, se você quer participar com a gente, entre em contato conosco, a gente vai te mandar o link de onde a gente faz. A gente está fazendo pelo aplicativo do Gmail mesmo, o Google Meet. Você pode participar com a gente vai mandar o link para você, tá bom? Você que não está participando com a gente, de repente por medo ou por vergonha de aparecer o seu rosto lá na câmera, fica tranquilo, não precisa você colocar o seu rosto, você pode deixar sem o vídeo mesmo, só o áudio escutando a gente orando. E se você quiser orar, a gente vai liberar também o seu áudio para você orar, tá bom? Então participe com a gente já fez na sexta-feira passada, a gente quer voltar a fazer na próxima sexta também, para a glória de Deus, tá bom? Então venha orar junto conosco, mesmo que de forma virtual, como nós estamos fazendo, mas unidos para a honra e glória do nosso Deus, amém? Então na sexta-feira a gente tem o nosso Ore Mais às 20 horas, de forma online, tá? Aí nós temos no próximo domingo a nossa Escola Bíblica Dominical, 25 de abril, a gente vai falar sobre o tema Perdoai-vos uns aos outros. A gente tem falado sobre esse tema de mutualidade cristã. O que a gente precisa fazer uns com os outros, uns pelos outros. Eu te convido a participar com a gente da nossa EBD. Já tivemos hoje de manhã, o Aldenir ministrou para nós sobre o encorajamento. A gente precisa se encorajar, a gente precisa encorajar uns aos outros, animar realmente uns aos outros, mandar mensagem, dar palavras de bênção, palavras que possam ser realmente de alegria e de fortalecimento para os nossos irmãos. Domingo que vem a gente vai falar sobre o perdão. Como é que funciona isso? Perdoar uns aos outros. Não é um simples sentimento que nós temos, é uma decisão que nós tomamos de perdoar, e a gente vai aprender um pouco mais sobre isso no próximo domingo pela manhã, tá bom? E domingo à noite a gente tem o nosso culto de celebração, da mesma forma como nós estamos fazendo agora, nessa hora, às 19 horas novamente, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. A gente vai cantar uma música agora e temos o nosso momento também de dízimos e ofertas. A nossa conta vai aparecer aí para você. Você pode fazer uma transferência para a gente, você pode entrar em contato com a gente para a gente, de repente, ir até a sua casa ou marcar de se encontrar aqui na igreja, para que a gente continue fazendo o que nós estamos fazendo com a nossa igreja, comprando cestas básicas também, ajudando e doando para pessoas que estão precisando, tá bom? Muito obrigado pela sua contribuição, que Deus abençoe a sua vida, obrigado por você estar participando com a gente. A gente vai cantar uma canção agora, dizendo que o nosso Deus vive para sempre. De tudo que aconteceu, quando Ele esteve lá na cruz, caminhando para a cruz, Ele morreu, mas Ele ressuscitou e vive para sempre, e está conosco e habita dentro de nós. Vamos cantar, vamos louvar ao nosso Deus, em nome de Jesus.
O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o preço do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, entregue sem o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre
Nosso Deus ressuscitou, nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, e por isso nós cantamos aleluia. Nós rendemos graças, porque o nosso Deus vive e reina para todo sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos refletir na nossa mensagem de hoje. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 14. A gente vai refletir nesse momento a respeito disso. Vai ser uma breve reflexão para a gente relembrar o que é essencial para nós. O que é essencial para nós. Já vimos na semana passada, como nós falamos no início do nosso culto, que essencial é Jesus Cristo. A gente precisa manter os nossos olhos fixados em Jesus Cristo, porque se a gente olhar para outras coisas, a gente vai ser levado e vai ser derrubado pelas enxurradas dos problemas, das dificuldades, das dúvidas, dos temores que nós enfrentamos. E hoje a gente vai falar sobre mais uma característica do que é essencial, que nós devemos relembrar e colocar na nossa vida. O que é essencial para você? Filipenses capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: façam tudo sem queixas nem discussões. Façam tudo sem queixas nem discussões. O texto que nós estamos lendo, ele é bem claro, ele é bem direto, ele é bem rápido, bem sincero, e às vezes a gente fica assim, caramba, por que a Bíblia é tão sincera em algumas situações conosco? E esse versículo é um desses. Quando a gente lê isso daqui, a gente não precisa, você não precisa ser formado em teologia, você não precisa ter mestrado em teologia, você não precisa ter doutorado em teologia para entender isso. Façam tudo sem queixas nem discussões. Se a gente parar para analisar aqui o que está escrito nesse versículo, façam tudo. Tudo é tudo. Tudo é tudo, absolutamente é tudo mesmo. E a palavra sem queixas, nem discussões, a palavra sem queixas no original grego não é nenhuma tradução difícil que dá uma outra interpretação, não. É bem direto e bem claro isso daqui para nós. É tudo, absolutamente tudo. Então significa, se a gente está vivendo um período em que eu tenho que, de repente, passar algum tempo usando máscara, ou que eu tenho que obedecer determinada coisa, tudo, se eu tenho que fazer isso, é tudo. Lembrando, os meus olhos e a minha esperança não está em usar máscara ou manter o distanciamento, está em Jesus. Mas se eu tenho que fazer isso, beleza, vou fazer amando a Jesus Cristo. Mas os meus olhos estão fixados em Jesus e não nas coisas terrenas que nós fazemos. E fazer tudo sem queixas nem discussões, isso... quando a gente lê essa frase, ela pode parecer bem rápida, bem fácil de ser cumprida, mas quando a gente tenta colocar isso em prática, a gente vê que não é tão fácil assim. Por isso que a primeira coisa essencial que nós precisamos é ter Jesus Cristo como o essencial da nossa vida. Porque quando a gente tem Jesus como essencial da nossa vida, Ele nos ajuda a entender as outras coisas que nós precisamos alcançar e precisamos fazer. Quando Paulo ele escreve isso daqui, quando Paulo está escrevendo essa carta para Filipenses, se você não conhece o contexto dessa carta, mas se você se lembra da nossa escola bíblica, quando a gente estudou sobre o Novo Testamento e falamos sobre Filipenses, a carta que Paulo escreveu para Filipenses é uma das cartas da prisão. Então, Paulo ele estava preso em Roma e ainda não tinha chegado a Roma, mas ele foi preso durante esse período e foi enviado para Roma para ser preso, na verdade. E aí ele passa anos preso em Roma e ele escreve
essas cartas, que Filipenses é uma dessas cartas, para a igreja, para as igrejas espalhadas no mundo, então, conhecido da época. E Paulo está escrevendo, então, essa carta de uma prisão. Então, veja o contexto dessa carta. Ele está preso. E ele não passou meses passando por angústias. Ele passou anos preso. E escreveu essa carta. E mesmo preso, ele fala, façam tudo sem queixas nem discussões. Olha o exemplo que Paulo dá. E a gente está vivendo essa época do coronavírus, essa crise que nós estamos enfrentando. Veio desde o ano passado, mas aí as coisas melhoraram um pouquinho, e aí parece que veio bem forte esse segundo período que nós estamos vivendo, e de alguns meses para cá as coisas arrocharam um pouquinho mais, e aí a gente fica angustiado com alguns meses de dificuldade. Paulo passou anos preso. E ele fala, façam tudo sem queixas nem discussões. E é bem diferente quando a gente lê a parte de Filipenses, o capítulo 4, quando Paulo fala que a gente deve se alegrar, que a gente deve se alegrar sempre no Senhor. Novamente, lembra, Paulo está preso, ele está passando por dificuldade, e passando por dificuldade, ele fala, façam tudo sem queixas e nem discussões. E no capítulo 4, versículo 4 também, ele fala, alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Paulo sabia muito bem o que era passar por uma dificuldade. Paulo sabia muito bem enfrentar esses momentos, e no momento de crise, no momento de dificuldade que ele estava passando, Paulo tinha uma atitude que é essencial, que nós devemos ter também. E a atitude é uma atitude de humildade diante de Deus. E é essa atitude que eu gostaria de compartilhar com você. A atitude de humildade, de saber que nós não podemos fazer nada sem Deus, que nós não podemos caminhar sem Deus. E quando nós entendemos isso, e que é Deus que nos dá a alegria em meio às dificuldades, que é Deus que nos dá a alegria em meio às provações, nós podemos ter a atitude como Paulo teve. De mesmo em meio a problemas, falar, não se queixe, nem entre em discussões que não têm fundamento nenhum, que não te leva a lugar algum. Apesar de tudo isso, Paulo nos relembra que nós devemos nos alegrar sempre no Senhor. E isso é uma boa coisa para a gente lembrar. A gente tem que se lembrar disso, de que quando nós servimos a Deus com todo o nosso coração, quando nós estamos com os nossos olhos fixados em Jesus, a gente consegue lembrar, a boa mão de Deus está sobre mim. A mão de Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar a passar por essas dificuldades. Deus vai me ajudar a passar por esses problemas. Em meio a essas dificuldades que nós estamos passando, eu convido você a, durante essa semana, das coisas que você está sendo desafiado a enfrentar, as coisas que você tem sido desafiado a passar, eu te convido a deixar com que essa palavra de Deus para você possa invadir o seu coração, possa entrar com tudo na sua mente, para você se entregar diante de Deus, colocar os seus olhos diante de Deus e falar, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Sua graça, eu preciso do Seu amor, eu preciso da Sua paciência, eu preciso do Teu Espírito Santo, eu preciso da Sua atenção, eu preciso do Senhor como Pai, eu preciso do Senhor como a minha eterna morada. E tendo isso em nossos corações, tendo isso em nossa mente, a atitude de humildade vai invadir os nossos corações para que a gente possa viver esse momento de pandemia, esse momento de crise que nós estamos passando, com o nosso coração acalentado diante de Deus. Por isso, pense nessa mensagem durante essa semana.
façam tudo sem queixas nem discussões. Como é que você está enfrentando esses momentos na sua vida? Qual o tipo de discussão que você tem entrado? Essa discussão está te levando para algum lugar? Essa discussão está fazendo você ter algum proveito? Está glorificando a Deus? Está fazendo com que você mostre que Jesus é o Senhor na vida das pessoas? Que Jesus é o Senhor na sua vida? Está fazendo com que a igreja mostre o seu papel de relevância na comunidade? Está mostrando que Jesus ama as pessoas? Ou você só está entrando em queixas e discussões sem nenhum objetivo, sem nenhum propósito, sem nenhum sentido algum? Devemos lembrar dessa palavra, porque isso é essencial. Façam tudo sem queixas nem discussões, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Alegrem-se. Esse mesmo Paulo, quando estava na sua última carta, escrevendo para Timóteo, ele fala: combati o bom combate. Combati o bom combate. Não significa que Paulo, quando ele escreveu para Filipenses, façam tudo sem queixas nem discussões, ele não entrava em discussões ou ele não se queixava das coisas como, por exemplo, em relação à pregação do Evangelho, em a pregação a distorções do Evangelho. Não significa isso, não significa a gente ficar parado vendo o Evangelho ser maldizido entre os próprios crentes. Não é dizer, e não é entrar em queixas, em discussões, tentando ajudar o Evangelho a ser relevante. Não, o Evangelho já é relevante, a gente só precisa colocar em prática, viver o Evangelho. Mas é entender que, como Paulo disse para Timóteo, combati o bom combate. Há o bom combate e há coisas que não precisamos entrar em discussões, em queixas. E Paulo continua em Filipenses 4, ele fala no versículo 14, o Filipenses 2, 14, façam tudo sem queixas nem discussões. E ele complementa no versículo 15, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Por isso que a gente tem que ser a diferença onde nós estamos. O que nós fomos fazer, a forma como nós fomos tratar as pessoas, a forma como a gente vai viver a nossa vida, a forma como a gente reage diante dessa pandemia. A gente está agoniado, a gente quer sair, a gente quer fazer um monte de coisa, mas sejamos sábios na forma como a gente age, de modo que ninguém possa acusá-los, para a gente levar uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Que essa atitude de humildade, como Paulo teve, façam tudo sem queixas nem discussões, sabendo que Deus está com você, sabendo que Deus está ao seu lado, sabendo que Deus não vai te abandonar, sabendo que Deus vai sempre estar com você. Essa atitude que nós devemos ter em nosso coração, essa atitude que nós devemos ter em nossa mente, sabendo que Deus está conosco, Deus não vai te abandonar, Deus não vai te deixar, Deus não vai te desamparar, Ele está com você. Eu gostaria que você fizesse uma oração comigo, colocasse o seu coração diante de Deus, colocasse sua mente diante de Deus e refletisse na sua vida, como que você tem levado a sua vida até aqui, quais as atitudes que você tem tomado, a atitude de egoísmo tem sido maior na sua vida, a atitude de só querer fazer o que é melhor e bom para você, é isso que tem colocado como fato principal na sua vida. Coloque-se diante de Deus, peça perdão pelos seus pecados, peça perdão pelas coisas que você tem feito que não tem agradado a Deus. Se você não tem tido essas atitudes, como Paulo falou, façam tudo sem queixas e sem discussões, para que a gente possa honrar o nome de Deus. Eu te convido a pedir perdão neste momento e a fazer. Se você
já tem evitado discussões, evitado queixas que não te levam a lugar nenhum, que não é para a glória de Deus, eu quero orar pela sua vida também, para que você continue dessa forma e continue exaltando e glorificando o nome de Deus. Então, durante essa semana, você se sentir tentado a se queixar ou entrar em discussões para querer jogar tudo lá no seu Facebook, tudo no seu Instagram, no seu WhatsApp, colocar nos seus status, reflita bem, pensa bem antes. Isso vai edificar alguém? Isso vai ser para a glória de Deus? Isso vai honrar o nome de Deus? Eu estou tendo uma atitude essencial? Isso vai levar a algum lugar? Isso tem algum sentido? Isso vai honrar a Jesus Cristo? Isso vai honrar a cruz de Jesus Cristo que Ele fez por mim? Isso vai honrar de alguma forma o nome do meu Deus? Pense bem e tenha atitudes que seja para a honra e glória e louvor do Teu santo nome, do nome do nosso Deus, porque o nosso Deus não vai te desamparar. Ele está com você. E Ele vai te ajudar a enfrentar as situações de diversidade, de problemas que você está enfrentando. Vamos orar? Deus, obrigado por essa mensagem, obrigado pela reflexão que o Senhor deu para nós, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo exemplo de Paulo, ó Deus, o que ele fez, obrigado pelo que o Senhor pode fazer e quer fazer em nós e através de nós como igreja, ó Pai. Nós Te honramos, nós Te louvamos, nós bendizemos o Teu santo nome, ó Pai. Obrigado por tudo. Muito obrigado. Fale conosco, continue a falar conosco durante essa semana, que a gente tenha uma semana abençoada, uma semana, ó Deus, para exaltar e glorificar o Teu santo nome. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana e que você possa pensar nisso. Uma vida sem queixas e sem discussões que não levam a lugar algum. Que possamos nos derramar na presença de Deus e entregar tudo que somos a Ele. Em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana. Deus te abençoe.